Porque tem outro mais barato. É isso mesmo, a pedra mais cara, é melhor. Mas quem tem essa aqui? Pagou 50. Agora chega lá R$ 30, Então, bom dia a todos. Que Deus nos abençoe mais uma vez neste momento aqui, especial aqui no culto, para cultuar a Deus, os hinos que vamos cantar e a mensagem e o que vão vir, que ouve longe, né? Inclusive o nosso irmão Onivaldo lá na Austrália. Quem diria que ele não iria para a Austrália? Diz que deu um folheto, foi ontem lá para o pastor, folheto daqui para o pastor lá. O pastor ficou agradecido. Ele contou várias coisas, né? Não dá para contar agora, né? Então vamos iniciar com a oração. Amado Deus e Pai, queremos pedir perdão pelos nossos pecados, nossas faltas diante de Ti, e também agradecer por Tu nos ter trazido aqui, e também agradecer pela proteção divina e a salvação eterna, e pela igreja. Temos a igreja aqui, o templo, e a igreja dentro do templo, cultuando o Teu santo nome. Senhor, pedimos em favor do louvor e o estudo da Tua palavra, e que Tu nos dê mais capacidade e sabedoria para entender o Teu Evangelho. Em nome de Jesus que pedimos, em nome dele agradecemos, com perdão de nossos pecados. Amém. Ontem, a que nós fomos embora, irmãos, fomos para levar a irmãos Marina, e resolvemos chegar lá também. Levar a irmãos Marina, mas na Desair, lá ali tem o cunhado dela enfermo lá. E por surpresa minha, mas saiu tantas coisas sobre a Bíblia, eu na área sentado com alguns lá, né? Lá no quarto fiquei pouco vendo ele lá, né? Mas depois fui para a área. Mas muitos versículos da Bíblia, estudamos bastante, falamos bastante. Foi muito bom, muito bem aproveitado para eles lá, né? A salvação, inclusive a salvação eterna. Foi, não esperava, né? Ia sair tantos assuntos que saiu daquele jeito. Mas que Deus seja louvado nisso. Deus continua nos dando sabedoria, ânimo, principalmente a mim, né? E deu um moço lá, aquele falou para mim assim: o senhor vai longe, o senhor é um abençoado. Não sei se sou muito longe não, né? 70 anos, né, quase. Não, o senhor é um abençoado. E graças a Deus por isso. Então vamos louvar o Senhor. Oi?
Natal 164, sabe, tá aqui? Um 164.
É o vento tá forte mesmo. Tá gostoso. Presente 49.
Tu ia parando antes da estrofe. Não, eu nem viajei de carro, eu costumo Deveria, porque agora foi na mala. Hã? Não entendi. Não faltou. Segundo, acho que não. Nem lembrei de pôr na luz. Aqui a lembra não parou? Eu quero ver falar ó, o capítulo, o versículo. Marcos, Evangelho de Marcos, paramos no capítulo 2, agora o capítulo 3. Evangelho de Marcos. Boas novas de Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, para Marcos escrever. O qual, falando daquele endemoniado. Veja só a pessoa endemoniada, sem Cristo. Muitos não têm Cristo, mas tem uma mente bem equilibrada, uma pessoa que não está possuída pelo demônio, né? O demônio domina de longe a vida dele, domina. Que Satanás, ele por enquanto, ele está solto, ele está pronto para destruir, e ele veio para destruir. E o alvo dele, o propósito dele é isso, é ver o cristão desanimado, ver as pessoas, o mundo, de uma tal forma, vamos dizer assim, de ponta cabeça, cada um fazendo o que quer, agindo como quer. E ele diz lá em Coríntios, o apóstolo Paulo, que ele se transfigura, olha bem, não é que ele transfigura um anjo de luz, né, para enganar as pessoas. Ele promete coisas boas, e às vezes ele mostra coisas boas. E no caso aqui, esse homem aqui estava possuído pelo demônio, espírito. Sabe onde ele morava, vocês sabem onde ele morava, vimos aquele dia, na sepultura do cemitério. Imagina só a pessoa morar lá. Então fala aqui no 3, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias ou podia alguém prender. Olha bem, nem algemado, cadeia, quer dizer, nem amarrado com corda. Gemaram tudo as mãos dele, ele tudo. Ninguém podia com ele, porque não, ele é uma força sobrenatural, que é natural, sobre que um humano não consegue prender. Rima aqui, né? Então aqui descreve aqui o estado deplorável desse homem endemoniado, encontrado por Jesus perto do sepulcro. Foi a maior felicidade, foi o melhor encontro que ele teve com Jesus neste momento. E falando disso, quando a pessoa se encontra com Jesus, quando nós encontramos com Jesus, foi o melhor encontro que tivemos. Um encontro benéfico, que demonstra o poder de Jesus sobre o mal e a sua compaixão pelos marginalizados, dos desprezados, dos sofridos. Tem gente que está sem Jesus, mas estão gozando a vida neste mundo. Ela tem um privilégio, tem um bom poder requisitivo,
A primeira pessoa na minha vida que eu ouvi falar essa palavra foi o Niquinho, Antônio Leopoldo, de Alvilândia, trabalhando para ele. Ele falou, ele usou muita palavra, poder aquisitivo. Um bom poder financeiro, né, na vida. Então, esses não têm um privilégio aqui nesta vida, mas tem alguns que não têm. E aqui, no caso aqui, Jesus de imediato cura a terrível opressão demoníaca deste homem. Que mais? E a libertação, liberta de tudo que é proporcionado pelo poder de Cristo, libertou esse homem de todos os poderes, o sofrimento que ele tinha, a posse do demônio. Irmãos, quando alguém encontra com Cristo, seria o melhor encontro que poderia acontecer na vida de alguém. Nós encontramos uma vez com Jesus, eu falei ontem, em 1994, que eu tive um encontro com Jesus. Um encontro jamais esquecido. E agora nós continuamos próximo dele, encontrando com ele nesse local. Quando reunimos em culto, então quer dizer, é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, não o templo. Está tudo em comunhão. E os demais membros? Então, o que pode acontecer na vida de alguém, de bom, de ótimo, é quando ele se salva enquanto Jesus. Então, a descrição péssima do homem e a sua situação, contando dele, mostra como o poder do milagre alcançado de quem recebe Jesus em sua vida. Antes, a situação deste homem é péssima. E a nossa situação também era péssima, porque ele estava caminhando para a morte eterna. Nós não éramos possuídos por demônio, nós tínhamos um juízo, eu tinha de todos nós. Mas no caso aqui desse homem, ele estava separado da sociedade. Ele estava lá, ninguém aceitava. O contexto histórico e cultural, na época, na Palestina do século I, os sepulcros, diz a história, eram lugares ligados às impurezas, ritual, e a presença dos espíritos malignos. Tem muitos chamados cultos, não cultuando a Deus, culto impuro, ritual, mas em vez de ser guiado pelo Espírito Santo, Espírito de Cristo, estão sendo guiados pelo espírito demoníaco. Se estiver sendo guiado pela carne, pela natureza velha, a natureza adâmica, é maligna. Então, a proximidade do homem com os sepulcros, não era acidental, mostrava sua condição espiritual maligna. Não era por acaso, ele morava lá, era a condição dele. Nós nunca moramos lá. Um dia o nosso corpo vai morar lá, mas o corpo. Mas vivo, nunca não moramos. Mas só que nós também não tínhamos, a situação espiritual era igual, era a mesma. Perdidos.
e afastada da sociedade. Era a condição da vida deste homem. Quem está sem Deus, sem Cristo Jesus, está na mesma situação. Só que não está lá, essa situação. Para ele estava bom, talvez. Para muitos estão bons. O Ronivaldo contou para mim hoje também que ele andando na rua, indo embora para casa dele, não sei. Ele encontrou um mendigo na rua, andando. Ele deu um folheto. E a inglês, a língua, né? Fala para ele, mandava um gesto de gratidão a ele. Ele foi embora feliz. Ele poderia ter reagido de outra maneira. A situação que ele estava andando para um andarilho, ele diz. E uma vez nós fomos socorrer um andarilho em Bauru, e meu ajudante, o Joãozinho, ele ficava caído, deitado. Ele falou, senhor Tião, vamos dar uma ajuda a levantar esse homem? Eu falei, Joãozinho, eu não tenho sorte com bebê. Você vai mesmo. Ah, mas aí ele foi, rapaz, o homem deitando, vem, o que você vai fazer aqui? Vai tomar coisa da tua vida. Eu falei, tá vendo? Então a gente não espera uma boa reação, né? Que no caso dele, ele era considerado, esse homem aqui, falando dele, desqualificado das outras pessoas. Quantas pessoas hoje estão desqualificadas, a pessoa desqualifica, deixa de lado. E às vezes, nós cristãos, conforme o lugar que nós estamos, às vezes pode ser desqualificado da situação que os outros estão. Não qualifica nós como filho de Deus. Às vezes pode acontecer isso. Estava excluída da sociedade. É a pior coisa que tem. Mas não é melhor excluída da cidade do que ser excluída de Deus. Ser excluída da família, mas não ser excluída de Deus. Pois morava no sepulcro e no cemitério. Não é para menos. A incapacidade de prendê-lo com cadeia, com cordas, corrente, vamos dizer assim. Então aqui destaca a força sobre-humana do demônio que ele possuía, ilustrando a natureza poderosa e opressora do mal. Não conseguia prender ele, segurar ele. A sociedade da época tinha métodos de contenção, mas a força sobrenatural do demônio ultrapassava, transcendia tais meios. Depois muitos hoje que diz que põe o demônio debaixo dos pés, pisam os demônios, etc. Ninguém pode com o demônio. O único que pode com ele é Deus, é o Espírito Santo, é Jesus. Mas força natural, não. Enfatizando a necessidade de uma intervenção divina. Era o que restava, e é o que resta. Este contexto destaca o poder terrível do mal demonstrado por Jesus na libertação deste homem. Só Jesus. E muito tem esse modo de dizer, só Jesus na causa. Só Jesus na causa. Costume falar. O irmão Nivaldo falou que lá, aqui tudo crê em Deus, aqui. No Brasil, é diferente. Tudo crê em Deus. Mas lá não, aquele que crê, ele crê na crença dele. O que ele for, ele fala. Que nem ontem falou para mim.
Eu falei assim também no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1. Tudo crê em Deus. Crê, mas não obedece. Ele não obedece. Olha, meus irmãos, de acordo com a teologia cristã, bíblica, uma perspectiva da fé demonstrando aqui, o poder absoluto de Jesus Cristo sobre as forças do mal. Jesus venceu o mal. Ele na cruz, a morte dele, entregou o Espírito ao Pai, o corpo ficou, foi para a tumba, fizeram o que quiseram, sepultaram, puseram pedra na porta do sepulcro, deixaram guardas, e ele saiu de lá em corpo glorificado que veio dos céus e deixou as roupas dele tudo certinho lá. Não deixou tudo bagunçado. Não saiu com pressa, que você sai do lugar e deixa tudo. Sair da casa, imagina sair de uma casa com pé, deixa a cama, sai de manhã, deixa a cama se arrumar, banheiro sem limpar, deixa as coisas tudo de qualquer jeito, cozinha sem arrumar. Você quando sai fazer socorrer alguém é ocorrido, né? Irmãos, a impossibilidade de prender este homem com cadeias, com algemas, com força policial, vamos dizer, força de autoridade de muitos soldados, representa a fraca impotência humana diante do reino maligno espiritual. O reino maligno espiritual, que é do demoníaco, não tem força, não tem exército humano que derrota, que vence. Jesus, como Deus Filho, fazendo parte da Santíssima Trindade, possui autoridade sobre Satanás e os seus demônios. Lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 13 e 16, diz assim: o qual os tirou da potestade das trevas, ele nos tirou, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Então Paulo está falando que Jesus, ele nos tirou das trevas, Colossenses 1, 13 até o 16, das trevas, da escuridão maligna. Está funcionando, irmão? Só olhou para cima aí? Das trevas, olha, ele tirou, mas não deixa tirar e deixar lá e esquecer. Mas, por exemplo, mesma coisa, você salva uma pessoa, você tira, agora você se vira, hein? Não. Ele tirou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, na salvação. Ele nos transportou. Aí no 14, em quem? Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, em quem temos a redenção pelo seu sangue, saber o poder, a remissão dos pecados. 15. O qual é a imagem de Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Por que ele fala o primogênito de toda a criação? De toda a criação humana que morreu, ele foi o primogênito da criação. Ninguém ressuscitou ele. Um dia um membro lá de Bauru, de morando aqui, ligou e falou para mim: escuta, falando que Jesus foi o primeiro
o primeiro da ressurreição, ele é o primeiro que ressuscitou. E Lázaro? Eu respondi para ele, escuta, ter corpo. Ai, mas acho que eu não estava vendo. Então, ai, que pergunta tola. Faltou, né? Pensa que falou assim, mas que corpo que Lázaro ressuscitou? O corpo que ele era. E fala que o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Verso 16, agora eu vou falar da criação. Porque nele que Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, as que nós vemos, as que nós não vemos, sejam tronos, dominações, seja o principado, sejam potestade, tudo foi criado por ele e para ele. Por quê? Antes de tudo, Jesus é Deus. Ele não tinha vindo neste mundo, ele tinha se encarnado. Deus. Ele fez parte, tudo isso ele criou. Aqui, ó. Todas as coisas foram criadas por ele. E quando Deus disse na criação, façamos no plural, mais de uma pessoa, no caso era 3, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Mas o Espírito Santo não tinha vindo ao mundo, Deus Filho também não, mas estava tudo programado, o papel de Deus. Voltando a falar desse homem, a libertação deste homem é um sinal do triunfo, uma grande vitória de Cristo sobre o poder das trevas. Jesus não fez isso para se engrandecer, Jesus não fez isso para fazer bonito, ele fez isso por amor e para deixar isso escritos, para que a crença nossa, aumentamos mais a fé, a crença, para dar o seu testemunho. É a mesma coisa de só falar uma coisa, é bom falar e fazer. No caso de Jesus, ele tanto falou como ele fez. Para os cristãos que viveram na mesma época, este versículo enfatiza ou destaca a própria fraqueza do pecado e a influência demoníaca. A fraqueza do pecado. Olha para você ver, ó. A fraqueza do pecado e a influência demoníaca. É o demônio, é a influência dele. O pecado, é ele que nos dá influência, que atenta o homem a fazer o que ele quer. Mas também a esperança e a fé da libertação é encontrada em Cristo. Tem dois personagens aqui, ó. O demônio, o diabo, que tem o nome de demônio, os demônios, o espírito maligno, e Jesus do outro lado, acima, Jesus Cristo. Então, a libertação do homem endemoniado serve como um símbolo da redenção espiritual, oferecida a todos que se voltam para Jesus. Então, é um símbolo que a gente olha para aquele homem endemoniado, da redenção. A Bíblia não fala como é que foi ele depois, a partir dali. Deve ter aceitado Jesus, deve ter seguido os ensinamentos de Cristo, aceitado ele. Frisando o poder transformador. Isso que nós devemos frisar bem. Que Jesus, quando ele entra numa alma da pessoa, no coração, ele transforma. Será que todos que foram batizados nessa igreja, ou de outra igreja, estão com a vida transformada?
o coração transformado, um poder transformador do Evangelho de Jesus e a necessidade de buscar Ele, buscar Jesus Cristo. Buscar Jesus Cristo para superar o domínio do pecado e a opressão espiritual maligna. É só Jesus. É só Jesus. Se nós saímos de lá, né, buscamos socorro, buscamos Jesus, buscando para nós superar com a força dele, pelo Espírito Santo, o domínio do pecado. Nós não devemos ser dominados pelo pecado. Devemos buscar força em Deus para nós dominar o nosso pecado, não o pecado dos outros. Ninguém consegue dominar o pecado, nem da mulher, nem do filho, até mesmo o nosso. Mas com oração, você fala não. É fácil. Fácil não é, mas é possível, não é impossível. Ó 4. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas. E ninguém podia amansar ele, podia tomar. Viu só? A pessoa ia na força. Vamos fazer a cadeia, prender com corrente, com cordas, etc. E elas, fala aqui no versículo, foram por ele, por esse indivíduo, feita em pedaços. Pense bem, amarrado o bubão, os pés, como não sei. Pedaçou tudo. Não contei a história da outra vez, né, de meu pai e meu avô segurando aquela mulher. Ela é demoniada. 2 homens fortes não conseguiam segurar. E eu lembrei do outro, agora eu vou falar, né? Porque a família está viva, né? Mora em Vilante. E os grilhões, sem migalhas. E ninguém podia amansar esse homem, diz aqui. Então, aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 4, descreve o estado do homem possesso que Jesus encontra na região dos Gerazenos. A frase, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e algemas, foram por ele feitas em pedaço por força maligna. E ninguém podia com este homem. A força dele era a força sobre-humana. Demoníacas. E no corpo dele ou na alma dele. Esse outro homem, não vou falar o nome, isso aconteceu na Vilande. Estava numa casa lá. O meu pai, esse homem estava junto. Eu não sabia que ele era assim. Abaixou nele. Não tinha quem segurava. Juntou o que tinha tudo na sala. Agarrava com tudo, mas ele saía, tudo. Ficaram admirados. Cada um que abraçava aquele que nada, não segurou, dizendo, sai tudo pau. Agora provou, meu pai, agora acreditei. Ouvia falar. E até vizinho, nossa, mas também morava na Vilande. Irmão, o espírito maligno é assim. E ninguém podia com ele, porque a força dele era demais. Sobre-humana, demoníaca, possesso de demônio, que no corpo dele ou na alma dele, enfatizando a gravidade da possessão e a influência dos métodos humanos para lidar com tal situação, não funcionava. Este versículo também prepara o leitor que lê a Bíblia, no caso aqui, para um
confronto miraculoso de Jesus com o poder demoníaco. Agora nós conhecemos mais ainda Jesus como que ele é, demonstrando a soberania de Cristo sobre as forças espirituais do mal. Não tem hoje, né? Não vemos. Só pode em algum lugar ter. Só aí no trabalho rituais deles. Na época de Jesus, a doença mental era frequentemente atribuída a causas sobrenaturais, como possessão demoníaca, possesso demoníaco. Não era só uma legião, muito, sabemos lá. E a crença judaica, assim como outras crenças, culturas antigas, acreditavam na existência de espíritos malignos, que o indivíduo possa possuir, influenciado no seu comportamento e causando sofrimento físico e mental. A pessoa sofre. Depois disso, sofre. E hoje trabalha diferente, parece. Hoje ele trabalha diferente nas pessoas. E aí vê muita gente escravizada no vício, nas drogas. Apanha da polícia, vai preso. Tem hora que faz até dó. Ontem mesmo assisti um pouco de reportagem, fiquei admirado. A polícia chega na porta assim da casa, a mãe, a família fica com dó, fica com raiva chegando a polícia, por causa do filho de 16 anos, 17 anos. Falou, minha dona, ele matou fulano de tal, ele é um criminoso, ele é perigoso, me fala onde ele está. De jeito nenhum. Ele não pode ficar solto, ele mata outro, ele vai ser a próxima vítima. É uma criança perigosa. Olha como é que ele usa, né? Está no efeito demônio, maligno, drogas. Grilhões, quer dizer, laços para os pés e cadeias, cordas, etc. Eram instrumentos comuns usados para restringir indivíduos considerados perigosos ou perturbados na época. Hoje é tudo diferente. O fato de que ninguém podia amansar ele. Só Jesus que amansou. E amansa. Então aqui destaca aqui a incapacidade da sociedade com os seus recursos e métodos carnais. Não ora a Deus, até o cristão às vezes falha nisso. Ora a Deus, pede força a Deus, nos livre do mal. E senão, livra do mal, que se mal lhe vem, com coisas boas. É a mesma coisa um bolo cheio de veneno por dentro. Falando em bolo, saboreio o doce de abóbora da irmã. Hoje cedo, ai que delícia. Bolo de pedaço, cortado assim. Estou denunciando a senhora. Mestre disse, ele não acompanha a receita de televisão nem nada. E olha, só se alguém falar pra ele. É muito bom, você tem que ter um limite para comer, porque para lidar com a possessão demoníaca, reforçando a necessidade de uma intervenção divina, pedir socorro do alto. A descrição enfatiza a violência e a força sobre-humana do demônio, preparando o palco para o poder ainda maior demonstrado por Jesus. Preparou o palco, está todo preparado. Mas Jesus usou
Esse palco foi demonstrado por ele. Este verso demonstra a realidade da luta espiritual e do poder de Satanás. A incapacidade dos homens em controlar o indivíduo possesso de espírito maligno enfatiza a natureza adâmica da possessão demoníaca. Fica para a próxima, se Deus permitir e nos der vida, irmãos. Deus abençoe cada um de nós, possamos estar à noite aqui e dar um bom dia para nós. Amém? Agora vamos louvar o Senhor. Trezentos e 144. Ih, pelo jeito faz tempo que não aconteceu, né? Mas esse dia eu andei fuçando com ele aqui, eu falei, não. Tira o pensamento daqui, agora a nota que eu vou bater aqui, eu falei, meu Deus, assim, ó. Se for só lá, é uma coisa de subir, mas fácil subir acho bacana. Então, irmão Paulo termina com oração, que Deus nos abençoe, de acordo com a vontade dele. Senhor, que só possa nos preparar da noite que estamos aqui nós, presente, que o Senhor nos deu um bom dia, na sua casa, na sua família, no almoço. Agradecemos pelo perfeito recurso. Agradecemos a boa missão, nós agradecemos pela salvação de Jesus Cristo, e o Senhor possa nos abençoar. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.